Nós estamos vindo ao longo das últimas semanas com uma série de ministrações chamadas Os Ensinos de Jesus. Nós sabemos que a Bíblia só traz uma pregação de Jesus transcrita, que é o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Mas Jesus tem muitos ensinos que foram ao longo da sua caminhada registrados nas Escrituras, através de parábolas, através de diálogos com seus discípulos, e que formam um verdadeiro tesouro nas Escrituras. E à medida que Deus trouxe ao meu coração esta visão, eu comecei a pesquisar, eu comecei a esmiuçar esses diálogos de Jesus, coisas que até então passavam desapercebidas ao nosso coração, lendo ali uma passagem, um diálogo com um discípulo, uma conversa que ele teve com alguém com quem ele se encontrou. Mas depois que eu comecei a me dedicar a conhecer esses ensinos de Jesus, eu descobri algo muito especial. Ele colocou ali um verdadeiro tesouro à disposição de cada um de nós. Eu fiz 2 ministrações a este respeito. A primeira delas falava do bom pastor, lá de João 10:10, que fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para que tenhamos vida e vida em abundância. E ali ele explica quem é o bom pastor e quem é o ladrão. E eu me lembro que a primeira vez que eu abordei, a própria igreja falando a respeito deste assunto, perguntei quem é o ladrão. E a igreja quase que uníssona disse: é o diabo. E depois nós descobrimos, lendo os textos das Escrituras, que o ladrão não é o diabo. O ladrão que veio para roubar, matar e destruir são aqueles que vieram antes de Jesus em nossas vidas e trouxeram conceitos, valores que roubaram de nós, que mataram sonhos, que destruíram coisas que eram tão importantes para as nossas vidas. E chegamos à triste conclusão que durante muitas vezes nós nos colocamos neste papel do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Por causa da falta de experiência cristã no passado, muitos foram instrumentos para roubar sonhos, para roubar planos, para destruir relacionamentos, para matar vidas no sentido de cortar, quebrar vínculos. E Deus fez algo muito especial através destas verdades. Na semana que antecedeu a nossa viagem, eu ministrava aqui um outro princípio, quando nós falávamos a respeito da experiência que Jesus e seus discípulos têm quando ele seca uma figueira, através de uma declaração, quando ele diz: nunca mais nasça fruto de ti. Nós trabalhamos ali a questão das expectativas, e Jesus usa um exemplo até negativo para nos ensinar que há poder nas nossas palavras. E muitos dos danos produzidos na nossa vida são produzidos pela nossa própria boca. Quando nós proferimos palavras negativas, nós estamos no mundo espiritual, não só dando legalidade, mas fazendo com que coisas ruins aconteçam sobre nós, sobre as pessoas que estão à nossa volta, sobre os nossos relacionamentos. E o tema desta mensagem foi: cuida da tua boca, o cuidado com que falas. E isso trouxe muita clareza para nós. E eu tenho, confesso a vocês, policiado ainda com mais rigor a minha boca, e tenho procurado ajudar aquelas pessoas que convivem conosco a observarem também aquilo que falam, porque aquilo que nós falamos tem poder. O poder da morte e da vida estão na língua, e quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Então nós temos que cuidar daquilo que nós falamos. E hoje, dando continuidade a esta série, vocês vão ficar impactados, como eu espero que fiquem como eu fiquei, com uma outra realidade que Jesus exalta de uma forma muito clara nas Escrituras. E o subtítulo desta mensagem é: cuidado com o que ouves.
Muitas vezes nós ouvimos coisas que destroem de uma forma completa a nossa fé. E eu quero orar para que o Espírito Santo nesta manhã venha agir de um modo extraordinário sobre a nossa vida e nos leve a experimentar os efeitos da sua palavra de um modo transformador, de um modo restaurador e de um modo a mudar a nossa vida, as nossas práticas e a própria qualidade da vida que cada um de nós tem. Eu gostaria que vocês olhassem para mim aqui por um minuto. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu dirijo uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração, eu tenho consciência que ela veio em primeiro lugar para mim. Ou seja, quem tem a maior necessidade de estar atento em relação a estas coisas sou eu. E quando eu compartilho alguma coisa com vocês, é porque eu recebi da parte de Deus para mim e para vocês. Então eu gostaria que todos entendessem, em primeiro lugar, que nós estamos no mesmo nível de fragilidade enquanto seres humanos. E em segundo lugar, é que a palavra tem como objetivo transformar a realidade da minha e da sua vida. Por isso, quando nós vamos abordar este tema nesta manhã, eu não tenho dúvida que ele vem como um remédio daquele que é o médico dos médicos para curar áreas da vida de cada um de nós que são afetadas por práticas que não são de outro ser humano, mas que de uma forma geral afetaram todos nós. Então não é para um, não é para outro, é para mim e para vocês, é para todos nós aquilo que nós vamos compartilhar nesta manhã. E você vai entender a relevância deste tema à medida que nós formos compartilhando aquilo que Jesus falou e está falando nesta manhã através da sua palavra. E nesta série intitulada Os Ensinos de Jesus, o tema desta mensagem: cuidado com o que ouves. Por que é tão importante nós cuidarmos daquilo que nós ouvimos? Alguém tem alguma ideia disso? Por que é tão importante cuidar do que nós ouvimos? Romanos capítulo de número 10, verso 17, Romanos 10, 17, tem a resposta para este ensino de Jesus. Paulo nos explica por que Jesus gastou tempo para alertar os seus discípulos a respeito daquilo que eles permitiam que entrasse pelos seus ouvidos. Romanos 10, 17 traz um princípio eterno que determina a qualidade da vida de cada um de nós. Olha o que está escrito, vamos ler juntos aí? Vamos lá? Todo mundo achou? Vou esperar todo mundo achar, depois nós vamos ler juntos Romanos 10, 17. Todo mundo achou? Quem não achou, diga misericórdia. Então todo mundo achou. Vamos lá? E assim a fé vem pela pregação e pela pregação de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Ponto. Algumas versões dizem, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé vem pelo... Vamos declarar isso de novo, a fé vem pelo ouvir. Mais uma vez, a fé vem pelo ouvir. Ponto. Então, se a fé vem pelo ouvir, qual é a coisa mais importante que nós devemos guardar? É o ouvido, no que diz respeito à fé. Tudo aquilo que nós ouvimos vai impactar diretamente na nossa fé. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se o justo viverá da fé, muitas vezes a nossa fé é abalada, porque nós não guardamos a porta de entrada da fé, que é o nosso próprio ouvido.
E agora eu quero ler um outro texto das Escrituras com vocês, que está escrito em Hebreus 4:1, antes de entrar no ensino de Jesus. Hebreus 4:1, Hebreus lá no final do Novo Testamento, capítulo de número 4, verso 1. E agora você começa a entender como se processa estas informações, como se processa esta dinâmica, como a palavra influencia o nosso coração, o nosso dia a dia, as nossas realidades, a nossa vida. E eu quero que você preste muita atenção, porque Deus quer fazer algo novo e a sua vida vai ser transformada nesta manhã para a glória do Deus vivo e todo-poderoso. E eu quero que você creia nisso. Olha o que está escrito aqui em Hebreus capítulo de número 4, verso de número 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então o que nós estamos aqui recebendo da parte de Deus nesta manhã? Que as promessas e as bênçãos dele são para todos nós e vieram para transformar a vida de todos nós. Mas dá-nos a impressão, como diz o escritor aos Hebreus, que alguns deles falharam. Parecer que alguns de vós tenha falhado. Muitas vezes nós recebemos promessas, recebemos bênçãos, recebemos toda sorte de informação da parte daquilo que Jesus fez por nós, mas parece que em alguns de nós falhou a palavra. Eu lembro quando eu era criança pequena lá em Barbacena, chegava a época do mês de junho assim, a gente ia comprar bombinha. Não sei quantos aqueles já compraram bombinha quando eram crianças, adolescentes. Eu tenho uns irmãos aqui que eram especialistas em implosão. Depois eu vou apresentar uns camaradas aí para vocês que os caras eram feras nessa área. Eu lembro que uma vez nós fizemos um acampamento de homens, né? Não eram homens, eram de casais. E tinha o quarto dos homens lá na fazenda da Unopar. Os camaradas tiveram a capacidade, a coragem de soltar rojão dentro do quarto. Você já imaginou? Um rojão. Não, e o pior de tudo, gente, vocês não acreditam. O pastor Carlos Alberto estava presente no acampamento. Os caras perderam o juízo completamente. Soltar rojão dentro do quarto. Mas eles se converteram, eles são uma bênção entre nós. Valeu a pena o desafio. Mas voltando aqui ao nosso texto, eu lembro que quando a gente comprava bombinha, às vezes você comprava a bombinha, você acendia ela, jogava e ela não explodia. Não sei se alguém teve alguma experiência como essa. E a gente falava, falhou, deu chabu. Então muitos de nós na fé parece que falhou, que deu chabu. Não funcionou. Você arriscou o fósforo, comprou a bombinha, gastou o seu dinheiro, acendeu a bombinha, jogou a bombinha e a hora que ela caiu no chão só saiu fumaça e não explodiu. E a vida cristã de muitos de nós, em determinados momentos parece que falhou. As promessas falharam, as bênçãos falharam. E com isso nós temos uma vida cristã, frequentamos a igreja, participamos dos cultos, participamos das células, mas as bênçãos não ocorrem sobre nós. E esse texto das Escrituras aqui dizem: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. E por que falha? Por que falhou? Por que tem falhado?
E aí ele explica, porque também nos foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tinha dito. Então a fé vem como? Vem pelo ouvir. A Bíblia diz que a bênção vem pela fé. Então nós podemos juntos aqui nesta manhã concluir que muitas das bênçãos que nós não recebemos, nós não as recebemos porque nós não ouvimos as coisas certas. Ouvimos coisas que não eram para ouvirmos e de pessoas que não eram para ouvirmos. E agora eu quero ir com você para o ensino de Jesus a este respeito. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, verso 18. Agora a palavra de Jesus. Lucas 8, 18. Lucas 8, 18. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 8, verso de número 18. Olha o que está escrito aí. Todo mundo já achou? Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Alguém pode dizer assim, junto comigo, de uma forma consciente, reconhecendo: eu não entendi nada. Você pode dizer isso? Eu não entendi nada. Ele está falando assim, cuidado com o que ouvis, porque ao que tem será dado, e ao que pensa ter alguma coisa, até aquilo que julga ter lhe será tirado. O que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? Qual é o ensino que Jesus nos traz através desse texto? E aqui reside a grande questão da nossa vida. Jesus está dizendo assim aos seus discípulos: vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará. Ele está dizendo o seguinte, que o que nós temos, ou que nós deixamos de ter, é fruto daquilo que nós ouvimos. A palavra de Deus nos diz que o justo viverá da fé, lá em Romanos. A palavra de Deus em Hebreus não nos disse que parece que o Evangelho falhou em alguns de nós e não produziu vida. Jesus está dizendo assim: cuidado com o que ouvis, porque aquilo que aquele que tem, ser-lhe-á dado, e aquele que julga ter alguma coisa, lhe será tirado. E a impressão que dá é que Jesus está ameaçando tirar alguma coisa de alguém, não é verdade? Vocês estão aqui? Não é verdade que parece que está vendo alguma maldiçãozinha rolando aí, Alex? Mas na realidade não é isso. Jesus não está amaldiçoando ninguém. O que está acontecendo aqui? Olavo, o seu presente, ou seja, o dia de hoje em sua vida, um dia foi seu futuro, não foi? Ou seja, 2 anos atrás, o dia 20 de setembro de 2015 seria o seu futuro, não seria? Só que o seu futuro hoje, dia 20 de setembro de 2015, chegou. Mas você é hoje, Olavo, aquilo que a sua fé há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, fez com que você fizesse escolhas, porque as escolhas que nós realizamos são feitas pela fé. Então, o meu
presente, que um dia foi o meu futuro, chegou. Só que eu cheguei aqui com base naquilo que eu criei lá atrás. Eu cheguei aqui com base naquilo que eu acreditei, nas escolhas que eu fiz. E as escolhas que eu fiz e aquilo que eu criei foi fruto daquilo que eu permiti que entrasse pelo meu ouvido. Por isso Jesus está dizendo, cuidado com o que ouvis, porque aquele que tem ser-lhe-á dado, que tem o quê? Que tem fé, que tem o cuidado com o ouvido. Aquele que tem ser-lhe-á dado, você vai crescer, as palavras vão se cumprir sobre a sua vida. Aquilo que está escrito lá em Hebreus 4:1 e seguintes vai ser uma verdade. O Evangelho vai ter poder sobre você, a sua casa, a sua família, os seus negócios, o seu ministério, tudo aquilo que te diz respeito vai ser uma bênção em nome de Jesus. Agora ele diz em seguida, e aquele que pensa ter alguma coisa lhe será tirado. O que ele está dizendo aí? O seu presente hoje vai ser o seu passado daqui a um ano, não vai? Só que as suas escolhas hoje vão determinar o que você vai ser daqui a um ano. E você pode ouvir uma ministração nesta manhã que vai encher o seu coração de fé, que vai levar você a acreditar que você vai prosperar, que você vai ser abençoado, que a sua família vai crescer, que você vai ser uma bênção. Mas dependendo daquilo que você ouvir, aquilo que você pensa que tem, que é a bênção do Senhor, vai ser tirado de você. Por quem? Por Deus? Não, por aquilo que você ouve. Vocês estão me entendendo, gente? É isso que Jesus está falando conosco. Cuidado com o que ouvis, porque assim como a fé vem pelo ouvir, as bênçãos são perdidas quando nós temos a nossa fé retirada por aquilo que nós ouvimos. Eu tomei uma decisão há quase 20 anos atrás, de não ler jornal. Por quê? Porque a mídia no mundo inteiro, ao longo dos anos, assumiu uma postura de explorar tudo que era negativo na existência humana, e os jornais se restringem única e exclusivamente a cobrir tragédias, más notícias, desgraças, ruínas e coisas que vêm para trazer tristeza ao nosso coração. Então, quando eu percebi isso, eu tomei uma postura. Eu falei, eu vou me dedicar a ler a Bíblia, e o tempo que eu gastava lendo o jornal, eu vou ler as Escrituras. E com isso, eu poderia trazer hoje a vocês aqui diversos testemunhos daquilo que Deus fez nesses momentos em que eu troquei a leitura do jornal pela leitura da Bíblia. Jesus está dizendo, cuidado com o que você ouve. Guarda o seu ouvido. Senão, aquilo que você pensa ter. Por que eu penso ter? Porque Jesus diz que eu tenho. Ele diz que Ele vai me abençoar, Ele diz que eu vou crescer, Ele diz que eu vou prosperar, Ele diz que minha vida vai ser uma bênção, que minha família vai ser uma bênção, que minhas filhas vai ser uma bênção, que essa igreja vai ser uma bênção. Mas aquilo que eu penso ter pode me ser tirado, se eu começar a ouvir coisas que vão desmotivando o meu coração, que vão entristecendo a minha alma, que vão destruindo a minha fé, que vão abalando as minhas convicções. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eu quero usar 2 textos das Escrituras para respaldar isso que nós estamos dizendo aqui. E depois, logicamente, eu quero estar orando com vocês. E esses 2 textos que eu quero ler aqui com vocês, o primeiro deles está em Mateus, capítulo de número 14, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, do ministério de Jesus. Mateus 14, que consta nos, pelo menos, 3 evangelhos.
Mateus capítulo número 14, versos 26 ao 29. Que é a passagem aonde Jesus vem encontrar os seus discípulos andando sobre as águas. Olha o que está escrito aqui. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram... O que está escrito aí na sua Bíblia? Na minha está escrito aterrados. E exclamaram ou falaram: é um fantasma. E o que essa declaração de que era um fantasma, quando os outros ouviram, provocou no coração deles? Olha o que está escrito aí na sequência. E foram o quê? Tomados de medo e gritaram. Imagina você que você está dentro de um barco, à noite, num rio, ou num lago, como foi o caso deles, e de repente, de longe, vocês veem alguém vindo ao encontro do barco, andando sobre as águas. E alguém diz, é um fantasma. E aqueles que estavam no barco ouviram isso. E o que isso produziu no coração deles? Medo. E tem um dos evangelhos que dizem que eles foram para um canto do barco e ficaram provavelmente ali amontoados um em cima do outro com medo. Então, quando Jesus diz, cuidado com o que ouvis, porque em determinado momento aquilo que você ouve pode gerar medo em sua vida. E uma das coisas que são o oposto da fé é justamente o medo. Você se lembra quando Jesus estava com Jairo, que era um dos principais da sinagoga, porque a filha de Jairo estava à morte ou enferma, e quando Jesus repreende a Jairo, depois dele ter recebido uma má notícia, ele diz assim: Jairo, não temas, crê somente. Por quê? Porque a fé é o contrário do medo. E Jairo ouviu a má notícia que chega da sua casa, e ele começa a ter medo que a filha de fato já estivesse morta. E Jesus naquele momento fala com ele: Jairo, não temas, crê somente. E a Bíblia nos mostra pelo decorrer da história que Jairo ouviu a Jesus, e por isso a sua filha foi salva. Por quê? Como é que o senhor pode saber que Jairo ouviu a Jesus? Porque Jairo permaneceu ao lado de Jesus. E aquela notícia, sabe o que podia ter feito com Jairo? O que faz com muitos de nós, muitas vezes, quando chega uma notícia ruim, nós abandonamos a Jesus, abandonamos a palavra de Jesus e falamos: não vai dar certo, eu sabia que eu não podia confiar no Senhor, eu sabia que o Senhor não ia fazer nada, eu sabia que o Senhor não ligava para mim, e eu vou embora agora para minha casa, e eu vou enterrar minha filha. É assim que nós fazemos muitas vezes. Nós administramos a nossa família. Cada um de nós que tem filhos ou que faz parte de uma família, sabe como seus filhos reagem quando chega uma notícia ruim. Uns podem permanecer firmes ali aguardando uma direção do pai, uma orientação. Outros simplesmente viram as costas e vão embora. E a Bíblia diz que no caso de Jairo, voltando aqui, ele permanece do lado de Jesus. E qual é o lado de Jesus nos dias de hoje para cada um de nós? É o lado da palavra. Não importa o que as pessoas dizem, o que importa é o que Jesus diz. Se alguém vem e traz a você uma notícia ruim, traz a você algum tipo de lixo que é jogado sobre a sua cabeça, isso é muito comum, porque faz parte da limitação dos seres humanos. Procure saber o que a palavra diz a este respeito antes de tomar qualquer atitude, porque senão, aquilo que nós pensávamos ter, nos será o quê? Tirado, por Deus, pelo pastor, não, pela sua atitude, pela minha atitude. Então,
cuidado com o que ouvis. Vamos continuar nessa história? Então eles viram Jesus ali, alguém gritou, é um fantasma. E eles ficaram com medo. Mas, verso 27, olha o que está escrito aqui. Jesus, o quê? Imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, porque sou eu. E o que ele diz? Não temam. Eu tenho uma palavra para você nesta manhã. Não importa o que aconteça, não tema. Se você confia em Deus, se você tem fé em Deus, não importa o que aconteça, não tema, ouça a voz de Jesus. Porque tem gente que é o primeiro a pular na água quando chega uma notícia ruim. Nem espera saber quem que é, se é o fantasma, se não é o fantasma. Se tem uma faca na mão, já se mata na hora, de medo. Vocês estão entendendo o que Deus está falando conosco nesta manhã? Qualquer coisa, às vezes apavora a gente, uma palavra, aí ele falou uma palavra, agora minha vida acabou. Mas o que Jesus está falando? Não temas. Ah, mas eu estou morrendo de medo, eu acho que eu vou ter um troço. Não temas. Cuidado com o que ouvis. Deus está falando com você e comigo nesta manhã. Aliás, comigo Ele está falando desde o meio da semana, mas Ele está falando conosco nesta manhã. Quantas vezes nós reagimos mal, quantas vezes nós influenciamos mal a nossa família, quantas vezes nós nos tornamos um transtorno dentro da nossa casa, por ouvir as notícias que chegaram e não ouvir a Jesus. Alguns podiam ter falado assim dentro do barco, não, eu vou tampar meu ouvido aqui, não quero ouvir mais nada, eu sei que é um fantasma, eu sei que você é um fantasma, não fala comigo que eu não falo com fantasma. Mas olha o que acontece, ele diz assim, respondeu-lhe Pedro, porque sempre tem alguém com maior fé no meio do grupo, e é necessário que tenha, cada casa... Ouça o que eu vou dizer agora, cada casa tem uma pessoa de fé. Eu não sei se é você, se é a esposa, se é o filho, se é a mãe. Esses dias eu ouvi o testemunho de uma família que se converteu por causa da filha. Toda casa, Deus planta, levanta alguém que tem fé. Como também em cada casa tem um, que é o primeiro a gritar, é fantasma. Mas não tem importância, a média aí acaba dando certo. Mas é importante a gente saber quem a gente ouve. Alguém pode dizer, a sua vida acabou, seu negócio faliu, não tem saída para este problema, essa enfermidade vai matar você. Cuidado com o que você ouve. Sua família não tem jeito, essa igreja não tem jeito. Cuidado com o que ouves. Pedro era o homem de fé do grupo. E olha o que Pedro fala aqui. Olha aí na sua Bíblia. Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha que coisa mais linda. Se é o Senhor que está falando comigo, manda eu ter contigo sobre as águas. E olha o que Jesus fez. E ele disse o quê? Vem. E a Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Oh, glória a Deus. É isso que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida. Olha aqui para mim. É isso que Jesus quer fazer com a minha e com a sua vida. Ele está dizendo, vem. Não fica ouvindo o que estão dizendo, vem. Não fica ouvindo os rumores, vem. Não fica ouvindo as más notícias, vem. Não fica ouvindo gente de pouca fé, vem. Não fica ouvindo gente tola, vem. Mas às vezes nós somos aqueles que gritam, é o fantasma. E hoje Deus, através da sua palavra,
através do ensino de Jesus, está nos convidando a mudar de posição. Porque muitas vezes nós temos sido os primeiros a declarar para que os outros ouçam que a coisa não vai dar certo. E nós nos rebelamos, nos revoltamos, e parece que a gente quer convencer à força o outro a andar na nossa incredulidade, a andar na nossa quebra de princípios, a andar na nossa rebelião, a andar na forma equivocada que escolhemos andar, e nós ficamos furiosos. Vocês não estão vendo, o barco vai afundar. Mas o que Jesus está dizendo a esse assunto, a esse respeito? Ele está dizendo: gente, sou eu, não tenham medo. Você sabia que tem coisa que está acontecendo na sua vida hoje que parece ser muito ruim, que é Jesus que está trabalhando em você? E nesta manhã Ele está dizendo: sou eu, não tenha medo. Sou eu que está trabalhando no seu caráter, sou eu que está provando a sua fé, sou eu quem está permitindo que essa situação chegue, para que você cresça, se desenvolva e alcance as promessas que eu tenho para a sua vida. Cuidado com o que você ouve, diz o Senhor. O grande propósito de Deus é nos abençoar. Mas por causa do pecado, o ser humano se tornou muito frágil. Por isso Deus enviou sua palavra para curar e nos livrar daquilo que era mortal. E eu tenho convicção nesta manhã que Deus me levanta aqui como boca de Deus para falar com o seu e com o meu coração. Porque Ele diz: cuida com o que você ouve. Porque o que você recebe hoje vai determinar o seu amanhã. Você sabia que tem gente que nem vai estar aqui daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, talvez esteja perdido, desviado, porque ouviu, porque deixou entrar no seu coração coisa errada? Você pode dizer comigo: misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Talvez eu pudesse ser alguém com um ministério muito mais relevante, eu poderia ser alguém muito mais usado por Deus, se eu não tivesse ouvido determinadas coisas em determinado momento da minha vida. Talvez minha família pudesse ser melhor, meu casamento pudesse ser melhor, se em determinado momento eu não tivesse ouvido determinadas coisas. E eu prefiro sempre me colocar como exemplo, como modelo, como testemunho. Mas isso é para todos nós. É para todos nós. Porque nós ouvimos coisas erradas e nós reproduzimos isso e levamos outros a ouvir coisas que não deviam ouvir e matamos a fé de outros. Cuidado com o que ouvis. E eu quero, finalizando com vocês, ler Gênesis capítulo de número 3, verso 1. Gênesis capítulo de número 3, verso 1. Você sabia que a humanidade sofre tudo o que sofre nos dias de hoje, porque alguém ouviu o que não deveria ouvir? Você sabia disso? E é justamente isso que eu quero compartilhar com você agora. Gênesis 3:1. Mas o que está escrito aí? Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, fez o quê? Disse à mulher. Olha com quem que a mulher estava conversando. É brincadeira? Precisa escolher melhor as pessoas que a gente conversa, né, Zé? Vai conversar com o diabo, gente. Você espera ouvir alguma coisa boa dele ou não? Sabia que o diabo às vezes fala coisa boa pra gente? Vocês sabiam disso? Sabia, Gerson? Que o diabo às vezes fala coisas que a gente quer ouvir? Não, você é uma coitadinha, você é vítima. Vai lá dar na cabeça dele. Você não merecia isso.
isso, gente do céu, que Deus está fazendo com você? Que Deus é esse? Que palavra mais doce do que essa? E a gente ouve. Então, além de saber o que ouvir, você tem que saber de quem que você está ouvindo. Porque a Bíblia diz que às vezes o diabo se traveste de anjo de luz. Ele chega assim perto de você, ó. Oh. E fala o que você quer ouvir. Olavo, você é tão injustiçado, Olavo. Olavo, coitadinho de você, Olavo. E a gente fala mais, fala que eu quero ouvir. Tem coisa ruim que soa como música no nosso ouvido, né? E a gente esquece de abrir o olho para ver quem é que está falando. A Bíblia diz que a mulher foi bater um papo com a serpente. E olha o que aconteceu aqui. Vocês sabem o que aconteceu, né? O mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Já jogou a isca, né? Jogou o anzol ali. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, você não vai morrer não. Eu aqui, estou vivinho, obedeci nunca nenhuma palavra de Deus, estou mais firme do que nunca. Só Deus sabe o futuro que lhe aguarda. Tem gente que se torna ousado por isso, peca uma vez, não aconteceu nada, peca outra, não aconteceu nada. Vai aumentando, a hora que vê, não tem como voltar para trás. Não tem como voltar para trás. E ele diz assim: no dia que dela comerdes, se vos abrirão os olhos e sereis como Deus. Sereis conhecedores do bem e do mal. Deus nunca disse que era para nós sermos conhecedores do bem e do mal. Deus só disse uma coisa: anda na minha presença e ser perfeito. Obedece a minha palavra. E ele diz assim mais: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Quem diz que o pecado é ruim é porque não sabe pecar. O pecado é gostoso. E esse é o perigo do pecado. O pecado é gostoso. Por que fazem remédio ruim? Sabe esses vidros assim que você compra lá na farmácia? Tem uns que parece veneno, tão ruim que é. Se é gostoso, a criança bebe inteiro, o cara mata no bico ali na hora. Então não é porque não sabe fazer coisa gostosa, é porque o remédio às vezes é amargo para quê? Para tomar aos poucos. Mas o pecado não. O diabo fez ele gostoso para você beber a garrafa e comer o vidro depois. E a mulher ouviu coisa que era boa, porque está escrito aqui que é bom, agradável e desejável, mas ouviu da pessoa errada. Ouviu de um inimigo de Deus. Ouviu do diabo. E olha o que acontece aqui. Diz assim: tomou-lhe, deu o fruto e comeu, e também deu ao seu marido, que ele comeu, e abriram-se os olhos, e ambos perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha agora o que acontece, verso 8. Quando ouviram a voz de quem? Do Senhor Deus, que andava no meio do jardim na viração do dia, o que eles fizeram? Se esconderam. Olha a consequência do pecado. Agora estão escondidos da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no meio do jardim, e porque estava nu, tive o quê? Medo. E o medo é contrário do quê? Da fé. E me escondi. Olha como Deus sabe das coisas. Perguntou Deus. Não é o que você comeu no almoço, na janta. Você comeu da árvore.
Você me desobedeceu? Foi isso que Deus perguntou ou não? O que Deus perguntou? Quem te falou que você estava nu? Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Quem te fez saber que você estava nu? Quem falou? Por isso, cuidado com o que você ouve. E o resto da tragédia você conhece, porque chega até nós nesses dias ainda as consequências deste pecado. Cuidado com o que ouvis. E cuidado com o que você leva para as outras pessoas ouvirem. Porque muitas vezes nós estamos matando o futuro das pessoas. Estamos matando o futuro dos nossos filhos. Por causa daquilo que nós fazemos com que eles ouçam. Nós estamos matando o futuro do nosso casamento. Nós estamos matando o futuro dos nossos negócios, do nosso emprego, do nosso trabalho. Por isso nós estamos matando o futuro do nosso ministério. O diabo nunca mudou de estratégia, não. Se a fé vem pelo ouvir, a destruição da nossa fé, a incredulidade, o medo também vem pelo ouvir. Por isso, nesta manhã, eu quero encerrar aqui orando com você. Porque Deus quer produzir um grande livramento em nosso meio. Deus quer fazer com que a palavra dele se cumpra e ele seja a única fonte de informação da nossa vida. Eu me lembro do testemunho de um grande homem de Deus, Smith Wigglesworth. Ele já avançado em idade, um homem que influenciou uma nação. Ele já avançado em idade, ele começou a discipular um homem. E este homem vai no primeiro dia de discipulado na casa de Wigglesworth e chega com o jornal embaixo do braço. E a primeira coisa que o Wigglesworth faz quando ele chega com o jornal debaixo do braço, ele pega o jornal que estava com esse seu novo discípulo e joga fora. Fala, isso nunca vai entrar dentro da minha casa, porque nós estamos aqui para nos alimentar da fonte da vida, e é desta fonte que nós vamos beber juntos. É desta fonte. É desta fonte. E este discípulo de Wigglesworth deu continuidade ao seu ministério. Não me lembro bem o nome dele. Você lembra do? Acho que é o William Tinsdale, se eu não me engano o nome. Tinsdale, o nome do sucessor dele. Porque ele ensinou, falou, é essa a informação. É daqui que nós vamos ouvir. E nenhum de nós é melhor do que ninguém. Mas como nós ouvimos em Hebreus, parece que o Evangelho falhou em alguns lares aqui. Parece que o Evangelho falhou em alguns casamentos. Parece que o Evangelho falhou na vida de algumas pessoas. Mas o Senhor está dizendo, parece que falhou, não falhou. É porque não receberam acompanhado da fé. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E quando nesta manhã Deus está falando conosco e Ele está nos alertando, cuidado com o que você ouve, porque é o que você ouve que vai determinar a qualidade da sua vida. Ele quer fazer duas coisas conosco. Em primeiro lugar, gerar arrependimento. Porque nós temos que nos arrepender de dar ouvidos a coisas que não vêm de Deus. Porque senão nós ficamos ali que nem Eva. É gostoso, é agradável, é bom, é desejável. E estamos sendo arrastados para longe da presença de Deus. Parece que as nossas energias são sugadas. Nós temos que nos arrepender disso. E a segunda coisa, nós temos que nos aplicar em ouvir a voz
do Senhor. Ah, mas o fulano falou, o cicrano falou, o beltrano falou. O que Jesus falou? O médico falou. O que Jesus falou? Eu quero saber isso, o que Jesus falou? O que Jesus falou? É isso que deve governar a sua casa, a sua família, seus pensamentos. O que Jesus falou? Cuidado com o que você ouve, porque é o que você ouve que vai determinar o nível da sua fé. Porque aquele que tem, ser-lhe-á dado, e aquele que não, que pensa ter alguma coisa, pensa por quê? Porque a palavra diz que tem, mas ser-lhe-á tirado. Ser-lhe-á tirado por quê? Por causa daquilo que você ouve. Vai roubar sua esperança, vai roubar o seu futuro, vai roubar as promessas. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que Ele permita que a palavra que nós ouvimos nesta manhã verdadeiramente transforme a nossa vida. Sabe como é que eu olho para cada um de vocês? Como gente da minha responsabilidade, como gente que eu tenho um compromisso diante de Deus de levar para o céu. Eu não posso me dar ao luxo, jamais, de ceder a minha vontade, de ceder a voz do meu próprio coração. Mas eu tenho que falar o que Jesus ensinou, na esperança de que cada um que ouve possa ser transformado por estas verdades. E eu quero fazer aqui um desafio, mas ouçam, entendam o desafio que eu vou fazer. Aqueles que querem viver, aqueles que querem se comprometer em viver pelo que ouvem da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ainda que tenham até hoje vivido de forma diferente, mas querem hoje fazer um pacto diante de Deus, eu quero desafiar você agora a estar de pé, e eu quero orar com você. Eu só não vou ficar de pé porque eu já estou de pé, viu gente? Mas estou nessa também. Quando Deus usa o profeta Ezequiel, lá no capítulo de número 29, versos 13 e seguintes, para dizer: eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito, foi para levar-nos a buscar nele a resposta da nossa vida. Ele estava dizendo: não é o médico, não são as pessoas, não é o jornal, não é o que dizem os partidos políticos, os economistas, que sabem os planos que tem a vosso respeito. Sou eu, diz o Senhor, para lhes dar uma esperança e um futuro. Porque quando você ouve da parte de Deus, a sua fé é alimentada, aí você ganha uma esperança. Você ganha uma esperança, e porque você tem esperança, porque você tem fé, agora você tem um futuro. E para dar a você o fim que você deseja, e é importante a gente discorrer sobre a palavra e explicar, esse fim que você deseja, não é: Deus, eu desejo ganhar sozinho na Mega Sena e vai ser assim, não. Eu tenho certeza que o fim que você deseja é o que a palavra prometeu para você. E Ele diz: eu tenho para você uma esperança e um futuro, e as minhas promessas que vão se cumprir na sua vida. Cuida com o que você ouve, diz o Senhor. E eu quero nesta manhã, junto com você, fazer um pacto diante de Deus. E eu quero convidar, antes de eu orar junto com você. E se você deseja fazer isso, eu quero que você declare junto comigo o que eu vou declarar agora: Senhor Jesus,
ao ouvir a tua voz nesta manhã, eu aceito a tua palavra e eu me comprometo com a sua palavra, porque ela é a verdade e a vida, porque o Senhor é o bom pastor, cujas ovelhas que ouvem a sua voz, a reconhecem e a obedecem. Eu quero ser sempre sua ovelha e ser dirigida pelo bom pastor no caminho da verdade, para que o teu nome em todo tempo seja glorificado através da minha vida, em nome de Jesus, amém. Eu quero orar com você agora. Senhor Jesus, muitas são as vozes que todos os dias nos são dirigidas. Ensina-nos agora pelo teu Espírito Santo a discernir a origem de cada uma delas e a receber aquela que vem de ti e a rejeitar aquela que vem para tirar aquilo que eu recebi como promessa. Aquele que tem, dar-se-vos-á, e aquele que pensa ter alguma coisa, até o pouco que tem lhe será tirado. É o que diz a tua palavra, Senhor. E hoje, Senhor, nós queremos aqui nos comprometer, mas eu clamo, Espírito de vida, ajuda-nos a ter esse discernimento e leva-nos hoje a viver segundo a tua palavra. Eu abençoo a tua igreja e declaro sobre cada um dos meus irmãos, e recebo para minha vida a direção do bom pastor que nos guia pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Eu abençoo, Senhor, cada um desses meus irmãos e aqueles que nos ouvem pela internet, que sejam de igual modo, Senhor, tocados e transformados nesta manhã, para que o teu